Olá, bem-vindos ao nosso tutorial de introdução ao Cplex, né, utilizando a linguagem OPL. Bom, aqui eu vou abordar o exemplo de programação linear que está no livro do Winston, na página 60, e um exemplo de programação inteira que está na página 477. Bom, o primeiro exemplo aí de programação linear, deixa eu passar aqui de uma vez, né, tem uma empresa que produz dois tipos de carros e caminhões de luxo com clientela masculina e feminina. Então, para aumentar suas vendas, a empresa pretende fazer uma campanha publicitária comprando minutos para seus comerciais, né, ou fração desses minutos em dois tipos de programas, show de comédia e jogos de futebol. Seguindo aqui aquele mesmo modelo, vamos determinar as variáveis de decisão, a função objetivo e as restrições. Também já está detalhado no livro aí do Winston, tá? Só revisando rápido. Então, as variáveis de decisões aqui são, primeiro, determinar os minutos, né, a fração desses minutos contratados em shows de comédia e o número de minutos contratados em jogos de futebol, que são os dois tipos de programas aqui que a empresa está considerando. Então, essas são nossas variáveis de decisão. Função objetivo. Aqui a gente quer minimizar os custos, ele quer ter o menor custo. As restrições que a gente considera nesse modelo aqui são o quê? Foi falado aqui que a empresa gostaria que 28 milhões de mulheres assistissem um programa, né? Então a gente sabe que no show de comédia foi falado aqui que é assistido, né, visto por 7 milhões de mulheres, né? Então 7 vezes, né, o número de minutos aqui em show de comédia, mais 2 milhões de mulheres que no programa de futebol, né? E isso é o que a empresa quer, tem que ser maior ou igual a 28 milhões de mulheres assistindo o comercial. E da mesma forma, isso tem que ser maior ou igual ao que a empresa espera, que é 24 milhões de homens assistindo o comercial. E a terceira restrição, que é a restrição de sinal, aqui a gente espera que o número de minutos aqui em show de comédia é maior ou igual a 0 e o número de minutos para jogos de futebol seja maior ou igual a 0. Tá? Então a gente já tem o nosso modelo, que é esse aqui. Então a gente tem as duas variáveis de decisões, que é determinar o número de minutos contratados em show de comédia e em jogos de futebol, né, para o comercial da empresa. A gente quer minimizar o custo disso com essas variáveis, que é o objetivo da empresa em termos de público, né, vamos dizer assim. Tá? Novamente, né, da mesma forma, aqui a primeira linha é um comentário, var para declarar as variáveis de decisão. Nesse caso aqui, o exercício falou que pode ser fração de minutos. Então, a gente não quer trabalhar só o tipo de dados inteiros, a gente também pode ser meio minuto e tal, né? Então, não necessariamente tem que ser 1, 2 minutos, né, valores inteiros. Então, a gente vai usar float, já coloco o positivo aqui para fazer a restrição de sinal, e as duas variáveis de decisão que a gente tem, que é x1 e x2 novamente. Aqui eu vou o comentário da função objetivo. Nesse caso já não é maximizar mais, como no exemplo do tutorial anterior, agora é minimizar a função objetivo. Aqui 50 vezes é o número de minutos em show de comédia e 100, né, mil dólares para um minuto do jogo de futebol. E as restrições, como a gente tinha comentado também, já estão aqui. Tá? Então vou abrir o Cplex, acho que já estava até aberto aqui, mas vamos fazer do zero para memorizar. Então já estava aberto, né? Vou colocar aqui, só para ficar mais fácil, o modelo aqui, o segundo modelo que a gente fez, tá bom? Aqui nós vamos clicar dentro do projeto de exemplos, nós vamos criar um segundo modelo. Então, clique no botão direito, novo modelo, né? Aqui, esse modelo eu vou chamar de aula 2, exemplo 1, tá? Então, meu segundo modelo aqui dentro do programa, por padrão, ele vai jogar esses comentários aqui, eu vou apagar, e nós vamos fazer esse modelo, né? Então, vou colocar um comentário aqui só para facilitar, que primeiro são as variáveis de decisão, né? Primeira coisa que eu vou determinar, para jogar as variáveis de decisão, var, o tipo de dado que a gente quer agora, como pode ser fração de minutos, float, positivo, né? E nossa variável de decisão vai ser x1, tá? Segunda variável, var, para declarar a variável, float, né, que é um outro tipo de dados que a gente vai estar usando aqui quando vocês forem trabalhar com números decimais e tal. A outra variável, x2. Tá? Agora nós vamos colocar a função
objetivo, né? Então, nesse caso, a gente quer minimize, né? E a função objetivo a gente vai colocar aqui, que é 50 vezes x1, que é a nossa primeira variável, mais 100 x2, que é a nossa segunda variável de decisão. Põe o ponto e vírgula no final. Aqui eu esqueci de pôr vezes, por isso que ele deu um erro, né? Então, põe o ponto e vírgula no final para fechar a linha de comando. Agora nós vamos inserir as variáveis de decisão, né? Para inserir as variáveis de decisão, como a gente tinha falado, a gente vai colocar o comando aqui, sujeito, né? Subject to, abre colchetes aqui, e aqui eu vou colocar minhas restrições, né? Então a primeira restrição desse modelo é 7 vezes x1 mais 2 vezes x2 maior ou igual a 28, né? A segunda restrição, 2 vezes x1 mais 12x2, esqueci de pôr vezes, 12x2 tem que ser maior ou igual a 24, né? Põe um ponto e vírgula no final para fechar. Lembrando que as restrições de sinal nós já declaramos quando a gente já colocou quando a gente declarou as variáveis aqui, tá? Então nosso modelo já está pronto. A gente tem que fazer a mesma coisa aqui, ó, para criar uma nova configuração de execução. Botão direito, novo, configuração de execução. Aqui eu vou falar vou chamar isso aqui de exemplo 2, tá? E vou carregar o meu modelo na configuração de execução do exemplo 2. Olha, eu vou jogar aqui, tá? Vou dar OK. E agora o modelo está pronto para rodar. Só você clicar com o botão direito aqui em cima da configuração de execução e executar isso. Vou dar OK. Ele vai apresentar para a gente aqui o resultado. Vamos ver, às vezes demora um pouquinho. Então ele já deu para a gente. Então a solução é 320, né? $1.000. E aqui são 3,6 minutos de comercial aqui em programas de comédia, né? E 1,4 minutos em jogos de futebol, tá? Bom, então esse aqui foi o nosso modelo de programação, o exemplo, né, de programação linear. Vamos pegar agora o segundo exemplo. Perdão, só um minutinho. Vamos pegar o segundo exemplo aqui, que é de programação inteira, né? Que também está no livro aí do Winston, na página 477. Tá bom? Nesse exemplo, então vamos seguir aqui os mesmos passos para determinar o modelo, né? E aqui as nossas variáveis de decisão, então, vai ser o quê? Determinar quais investimentos a empresa vai colocar o dinheiro que ela tem disponível, tá? E eu coloquei índice aqui, apesar de eu não vou utilizar índice nesse modelo, a gente vai estudar índice no próximo tutorial, mas aqui, ó, XJ com J variando de 1 a 4, porque são 4 investimentos considerados. Se fosse 500, seria J de 1 a 500, né? Então, aqui a gente quer simplesmente o seguinte, ó, é uma variável, né, binária, onde se for 1, por exemplo, investimento X1, investimento 1, se ele for 1, quer dizer que a gente está considerando o investimento 1. Se ele for 0, a gente não considera o investimento 1, a gente vai fazer, sei lá, colocar o dinheiro no investimento 2, 3 e 4, tá? Então, 1 significa que a gente considerou o investimento, 0, contrário, beleza? Então, essas são as nossas variáveis de decisão agora, na programação inteira. A função objetivo, né, é maximizar, então, aqui o valor presente líquido, então vai ser o quê? Maximizar, em milhar, então aqui 16 mil é o valor presente líquido aqui para o investimento 1, 22 investimento 2, 12 mil investimento, aqui eu coloquei errado, deixa eu corrigir isso, investimento 3, investimento 4, tá? Então, a gente quer maximizar e para isso a gente vai determinar, por exemplo, se a gente considerar investimento 1, vai ser, ela vai ter um valor presente, por exemplo, de 16 mil, né? Só que para o investimento 1, por exemplo, ela precisa de uma retirada de 5 mil. Então, vamos colocar agora as restrições. Então, a restrição basicamente é o quê? A empresa só tem $14 mil disponíveis, né, para colocar nesses investimentos.
Então, e o cash flow, né, o outflow, que é a retirada que ela precisa para fazer cada investimento, está aqui. Então, investimento 1, ela precisa de uma retirada de 5 mil, então 5 mil se o investimento 1 for considerado, mais 7 mil vezes se o investimento 2 for considerado, e assim por diante. Isso tem que ser menor aos 14 mil que ela tem disponível, tá? E as restrições aqui são restrições binárias, né? Então, o x1, que são as nossas variáveis x2, 3, 4, 5, ele vai ser 0 ou vai ser 1, tá? Então, a gente já tem aqui o modelo, né? Como é que a gente faz para julgar? Então, a gente tem aqui função objetivo, as restrições, restrição de sinal, e aí como é que a gente joga isso aqui né, no OPL aqui? Então, a gente vai... Normal, a gente declara as variáveis, só que agora o tipo de dados que a gente está considerando aqui é 0 ou 1, né? Então, aqui a gente está declarando a variável x1, a variável x2, a variável x3. Aqui os índices, mas aqui a gente não está usando índice por enquanto, a gente vai usar na próxima aula, tá? Aqui a gente declara a função objetivo, que é maximizar, né? Isso aqui. E aqui as restrições, tá? A gente acompanhar, né? Tá aqui. Aqui eu vou, botão direito, né? No nosso projeto que chama exemplos, vou criar um novo modelo, né? Esse modelo eu vou chamar ele de aula 2, exemplo 2, tá? Cria um novo modelo, aparece isso aqui. Mesma coisa, barra, vou pôr primeiro as variáveis de decisão, e vão ser, vou pôr devar, só que agora o tipo de dados é booleano, né? E a variável x1. Aqui, devar de novo, tipo de dados boolean, x2. A variável x2, devar, boolean, variável x3, tá? Você poderia colocar comentários aqui se você quiser, tá? Investimento, por exemplo, investimento 1 e assim por diante, tá bom? Se vocês quiserem colocar mais comentários. Então aqui, variável 3, devar, boolean, x4, né? Variável 4. Agora nós vamos pôr a função objetivo. Aí eu tenho aqui, como a gente quer maximizar, maximize, né? E aí eu vou colocar 16 vezes a variável x1, lembrando que x1 vai ser 0 ou 1, né? Mais 22x2 vezes x2, mais 12 vezes x3, mais 8 vezes x4, né? Então, agora a gente vai colocar aqui as restrições. Então, observe, a gente vai ter que colocar sujeito a, subject to, abre colchetes, né? E a gente coloca as restrições aqui. Então, a gente só tem uma restrição, né, basicamente, fora de sinais, que é 5 vezes x1 mais 7 vezes x2 mais 4 vezes x3 mais 3 vezes x4 tem que ser menor ou igual a 14, né? Menor ou igual a 14. Lembrando que aqui as restrições de sinal a gente já colocou quando a gente declarou, né, as variáveis, e o modelo está pronto para rodar. Então, eu vou fazer aqui só para a gente treinar mesmo, né, as configurações aqui de execução, botão direito, novo, configuração de execução, vou colocar aqui exemplo 3, tá? Poderia pôr o mesmo nome do modelo se vocês quiserem. Aí eu vou pegar agora o exemplo 2 da aula 2 aqui e vou jogar dentro do exemplo 3, tá? Pôr os nomes diferentes. Dá OK. Agora você já pode rodar aqui o nosso exemplo 3. Vou colocar para executar. Dá OK, pode demorar um pouquinho. Vamos ver aqui o resultado, né? Então já deu o resultado. O que significa o resultado? O objetivo, que a solução objetivo é o máximo que ele vai ter, um valor presente de 42, né, mil, e sendo que ele deve investir, para ter esse resultado, ele deve investir no investimento 2, 3 e o 4. E não colocar, né, no investimento 1. Beleza? Bom, espero que o vídeo tenha sido útil novamente, né? E, como eu disse, o objetivo é aprendermos juntos. Se tiverem, né, dúvidas ou sugestões, fiquem à vontade, será muito bem-vindo e até a próxima.